estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Vocês estão gostando das nossas aulas? Eu sou a professora Santina. Então, vamos estudar ciências? Vamos sim. E aí, você já está com os seus materiais organizados aí para a nossa aula? Vamos lá, então, pegue o seu caderno ou as folhas de papel, o lápis, lápis de cor, a borracha, o apontador. Aponte bem o seu lápis, bem bonitinho, para nós começarmos a fazer as anotações da aula, tá certo? Então, vamos lá, olha só, quem tá tudo prontinho aí, já pode começar anotando, então, a data de hoje, aula número 21 de ciências, e nós vamos continuar o assunto que nós estamos trabalhando neste trimestre, que é o sentidos do corpo humano. Lembram que nós já estamos trabalhando os órgãos dos sentidos? Então, agora eu vou dar um tempo para que você faça esses primeiros registros aí no seu caderno, tá bom? E eu já volto.
Então, conseguiram fazer ali os primeiros registros da aula? Caderno bem bonitinho, tá bom? E para começar a nossa aula de hoje, então, lembram das aulas passadas que nós já estamos, né, estudando aqui com vocês os sentidos. Lembram que nós falamos assim, que nós percebemos tudo que existe no ambiente através dos sentidos. Vocês lembram quais são os órgãos dos sentidos que nós já estudamos, que nós estamos quase terminando? Vamos então relembrar aqui essa atividade número 1, que você já deve ter ali no seu caderno. Lembram que nós estamos preenchendo essa tabela, todas as aulas, a gente volta nela para complementar, sempre alguma coisinha, tá certo? Então, a primeira coluna é um desenho, na segunda é o nome do órgão e na terceira é o sentido que ele é responsável. Vamos relembrar aqui, então? Olhe lá, esses são os olhos, não é? São os órgãos responsáveis pela visão. Lembra que nós já estudamos muitas coisas sobre os olhos e a visão. Vamos ver o segundo aí? Qual é esse órgão ali? Vocês estão enxergando? É o nariz. E o nariz é responsável pelo olfato. Lembram daqueles experimentos que nós fizemos aqui? Então, legal, né? E esse desenho aí, já foi ali, ó, tá mostrando a boca, mas o órgão responsável pelo paladar é a língua. Na língua, lembram das papilas gustativas, que são as responsáveis ali por nós sentirmos aqueles 5 sabores, estão lembrados? E também na aula passada nós falamos sobre as orelhas. As orelhas são responsáveis pela audição, pela percepção do som. E também nós começamos, né, a falar sobre a pele, que é o maior órgão do corpo humano, você sabia? E é na pele que está o sentido do tato, a percepção do tato. Você conseguiu preencher essa tabela inteira? Então, olha, para quem não conseguiu ainda, eu vou dar mais um tempinho aí para você completar ela, tá bom? Eu já volto.
Conseguiram, então, terminar de preencher essa tabela? Se não conseguiu, não tem problema. Na próxima aula, nós vamos retornar e fechar, tá bom? Então, vamos ainda pensar um pouquinho na aula passada que nós falamos sobre as orelhas. Os sons que existem no ambiente, né, são percebidos pelas nossas orelhas, tá? E lembram que eu falei assim, como que os sons chegam até nós? É por meio das ondas sonoras. Lembram que nós falamos sobre isso? Que as ondas, elas caminham pelo ar, as ondas sonoras, e chega até as nossas orelhas. E lá entra, bate no tímpano e aí vai até nosso cérebro e a gente interpreta os sons, né? Dizendo se é bom, se é chato, se o som é irritante. Lembram disso? Então, é pela propagação das ondas sonoras pelo ar que nós escutamos, tá certo? Lembram deste experimento aqui que nós fizemos? Você fez ali e conseguiu verificar como que as ondas sonoras vibram e faz com que às vezes, né, até as paredes da nossa casa podem vibrar um objeto, não é? Então, é bem legal de fazer esse experimento também. E lembram aqui desta atividade número 2 que nós fizemos sobre quais sons você acha irritante? Quais sons você acha que dá medo ou que deixa você alegre? Lembra até que eu falei, ó, alarme da casa ou do carro disparado, ai, me irrita bastante. E o som da sirene de ambulância me dá medo, né? Porque lembra alguma coisa perigosa. E sons de músicas dos sinos de Natal, isso me deixa tão alegre. Você também tem alguns sons que te deixam alegre? Então, vamos lá, né? Eu quero saber se você terminou essa tabela aqui, ó. Eu acho também que o som de buzinas, de carros, de motos também é irritante, você acha? E também eu descobri um som que me dá muito medo. Escutem aqui, olha só, esse som de música de filme de terror. Escutem. Nossa. Não te dá medo escutar esse tipo de som? Eu fico assim, ai, é música de filme de terror, não é? Ou então, som da chuva, me deixa bem alegre. E você? Quais são os sons que te deixam irritados, ou com medo, ou alegres? Você fez aí? Vou deixar aqui um minuto nesta tabela para que você possa aí preencher com as suas sugestões, tá bom? Já volto.
E aí, conseguiram então registrar, fazer ali os seus registros sobre os sons? Muito bem. E lembram também que na aula passada nós falamos sobre como cuidar das nossas orelhas. Lembram disso? Vamos relembrar aqui, ó. Lavar bem as orelhas durante o banho e enxugar com uma toalha. Nunca introduzir nada daquelas hastes de algodão ou então qualquer objeto pontiagudo, isso é perigoso. Combinados? Outra coisa também que é importante, olhem aqui, cuidado, né, com os fones e também não escutar música nem televisão em volumes muito altos. Manter o volume do fone em um nível que seja possível escutar o ambiente à sua volta. Não deixe num volume muito alto. E também, de vez em quando, é importante buscar o silêncio, né, por um tempo, para descansar as suas orelhas, né, com períodos sem uso dos fones de ouvido. Entenderam? Isso é muito importante, cuidar das nossas orelhas, tá? E também, vocês se lembram que nós falamos que o excesso de sons que existem no ambiente é chamado de poluição sonora. A poluição sonora, então, é o excesso de ruídos. Olha só essa palavra nova, né? Ruídos é um som que é chato, ele é indesejado, que causa desconforto e pode prejudicar a saúde ali das nossas orelhas e também, outros tipos de problemas, né, como irritação, falta de sono. Então, gente, vamos nos cuidar, né, em relação a isso. É muito comum nas cidades onde existe muitas pessoas, movimento de automóveis, de motos, e caminhões, aviões, trens, né? Construção civil, sirenes, buzinas, isso tudo é caracterizado como poluição sonora. E aí, vocês lembram na aula passada que eu dei uma tarefa para vocês investigarem ali no lugar onde você mora se existe poluição sonora? Você fez essa pesquisa? Você investigou? Existe poluição sonora ali na sua casa ou na rua onde você mora? E na sua escola, você lembra? Será que existe poluição sonora lá? Excesso de ruídos? Lembram? Então, eu quero que você depois faça isso, registre suas respostas ali no caderno. E não esqueçam de colocar de onde vêm esses ruídos. E o que vocês podem fazer para diminuir a poluição sonora. Tá certo? Então, vamos lá, né? E agora, eu quero que vocês, é uma atividade 3 que nós vamos fazer agora, tá? Eu quero que vocês observem aqui, eu vou colocar aqui na tela, uma cena, várias cenas, né? Que existem situações de poluição sonora. Várias cenas, eu quero que vocês prestem bem atenção. Mas eu quero que vocês encontrem ali no meio dessas situações uma atitude correta que mostra como podemos proteger nossa audição, tá? Então, tem muitos casos de poluição sonora, mas tem uma atitude correta que mostra como podemos nos proteger. Observem essas cenas, então, olhem lá. Vou deixar aqui um tempinho para vocês observarem e olharem qual cena tem uma atitude correta.
E aí, conseguiram observar bem qual é a situação que mostra uma atitude correta? Vamos ver se você acertou e descobriu. Olhe lá, então. Aqui, olha, vocês estão vendo que tem uma pessoa que está ali com protetores nas orelhas, não é? Fazendo todo um trabalho, mas ele está protegido. E outra coisa também, tem sinalizações ali para as pessoas não se aproximarem, né? E é dessa forma evitar um encontro mais próximo ali com os ruídos das cidades, não é? Então, essa é a situação. As outras, olha, vocês podem ver quantos exemplos de poluição sonora, as pessoas falando alto, televisão alta, e buzinas e sirenes, pessoas arrastando móveis e tocando bandas, não é? Então, tem muitas situações de poluição sonora, tá? Isso é importante você verificar para a saúde das suas orelhas. Importante, tá? Gente, mas caso você conviva, né, com a poluição sonora ali diariamente, é importante que você procure um médico especialista em orelhas, tá? E esse médico, ele tem um nome bem comprido, não é? Olhem aqui, eu até trouxe, mas eu quero que você me ajude a completar ali com as letras que estão faltando aqui para descobrir o nome desse médico especialista em orelhas, na garganta e no nariz, né? É um médico chamado, vamos lá, então me ajude a descobrir quais as letrinhas que estão faltando. É otorrino, larim, que letra está faltando? Laringo, otorrino, laringolo, e o que está faltando ali? Gista, olha lá, otorrino, laringologista. Olha que palavra grande, né? Para a gente aprender ali a escrever bem corretamente. Oto vem de orelha. Rino vem de nariz, otorrino. Laringo vem de garganta, aqui da laringe. E logista, né, porque estuda. Vou dar um tempo, então, para você copiar esse nome, né, do médico que cuida aí da nossa garganta, do nariz e das orelhas. Otorrinolaringologista. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno.
E aí, conseguiram então copiar essa palavra? Otorrinolaringologista. Bem legal, né? Então, vamos continuar a nossa aula. Eu quero trazer também agora um assunto bem interessante para vocês. Vocês já ouviram falar na bioacústica? Bioacústica. Acústica, vocês sabem que é a ciência que estuda os sons. Mas bio quer dizer seres vivos. Então, a bioacústica, olhem aqui, ó, é a ciência que estuda os sons dos seres vivos na natureza. Olha que legal ser um cientista aí que estuda os sons da natureza. Vocês já pensaram? Então, essa ciência, ela tenta entender as ondas sonoras que são produzidas pelos seres vivos. Por exemplo, canto dos pássaros, das cigarras, os sons dos sapos, das baleias, não é? Vocês já ouviram os sons de alguns seres vivos? A bioacústica que estuda isso. E ela é super importante porque ajuda a entender como que é a comunicação entre os animais e até mesmo das plantas. Vocês sabiam? As plantas soltam sons? Não, não é bem assim, não é? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, olha. As plantas, elas respondem às vibrações das ondas sonoras. Por exemplo, durante a polinização, olhem essa imagem aí. As abelhas, elas vibram as suas asas. E esse som, olhem lá, ó, tá vendo como as abelhas vibram as asas? E o som dessa vibração das asas das abelhas faz com que o grão de pólen seja liberado. E tem algumas plantas que só liberam os grãos de pólen quando as abelhas chegam ali e vibram as asas, aí o pólen é liberado. Olha só, vocês viram como é importante, então, as abelhas aqui, no caso, né, o som das abelhas e as plantas, essa relação ali de dependência, né? Os cientistas que estudam os sons que são produzidos ali pela natureza, pelos seres vivos, é muito importante, porque eles tentam desvendar esse mistério que tem, né, as cantorias que a gente escuta por aí, não é verdade? Falando nisso, eu trouxe aqui 3 sons de seres vivos, de animais, né, na natureza. Então, eu vou colocar aqui para você, dar um tempinho para você escutar, e vocês vão tentar descobrir quais são esses animais por meio dos sons que eles emitem, tá certo? Então, escutem lá o primeiro, olhe lá. Legal, não é? Vocês já escutaram esse som? É de uma cigarra. Acertaram? Ai, é tão gostoso ouvir os sons, né, das cigarras, elas aparecem mais no verão. Né? Daqui a pouco nós vamos começar a escutar ali sons de cigarra. Agora, escutem esse som, vê se vocês adivinham de qual é esse animal. Escutaram? E aí, o que vocês acham que é? Não é vaca nem boi, não. É uma baleia, né? São os sons da baleia jubarte. Olha que legal, não é? É lindo, não é verdade? Agora mais um, o último. Vamos ver se você adivinha.
E aí? Descobriram? Esse foi fácil, não é? Você já deve ter ouvido sons ali dos sapos. Acertou ali os três? É muito legal, né? A gente escutar os sons da natureza, a bioacústica. Então, agora eu vou dar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês investiguem os sons da natureza que existem ali no ambiente onde você mora, tá? Então, o que que você vai fazer? Você deve prestar muita atenção ali aos sons da natureza que existem ali no ambiente onde você mora. E daí você vai escutar os sons, vai ver se é de animal que é, em que horário que você escuta esse som. Às vezes é bem cedinho, às vezes é o anoitecer, às vezes é bem à noite, não é? E o que que esses sons significam, tá? Então, olha só, essa é a tarefa, né, do dia de hoje. Vou dar um tempinho aqui para você registrar essa tarefa e, com a ajuda ali dos seus familiares, vocês vão investigar, tá bom? E aí, conseguiram então registrar? Essa é a tarefa da aula de hoje, mas temos mais uma que nós vamos continuar agora falando sobre a pele e o tato. Como eu já disse, vocês sabiam que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Sim, a pele é grande. E também é ela que reveste todo o nosso corpo. Ela é responsável por nos proteger contra a entrada, não é, de poluentes e de micro-organismos. Ela nos protege. E também é na pele que existem, né, os receptores, né, eles recebem os estímulos do ambiente. Igual a língua tem as papilas gustativas, aqui na nossa pele tem os receptores do tato, tá? E aí nós percebemos as coisas pelo tato. Mas também a pele ajuda a gente a controlar a temperatura, não é, do nosso corpo, né, pela liberação do suor. Então, a pele tem muita importância
importância, né, no nosso corpo. E você já verificou que as pessoas têm a cor da pele diferentes, não é? Lembram daquele vídeo que nós já assistimos? Porque eu nasci dessa cor? Então, temos diferentes tipos de pele, não é? Não é só um tipo. E também, uma coisa importante, o sentido do tato não é só nos dedos, é encontrado em todas as regiões da pele, tá certo? E é por meio do tato que nós sentimos as diferentes propriedades dos materiais. Lembram lá da caixa surpresa que nós fizemos lá no início para observar o que é macio, o que é áspero, né? Olha só, legal, né? Para a gente fazer essa brincadeira também, para descobrir qual é o objeto pelo tato. Também, pelo tato, nós podemos perceber a temperatura das coisas. E aí, então, eu vou, né, sugerir ali um último experimento da aula de hoje. Nós vamos perceber a temperatura com a pele. Então, para isso, eu preparei aqui, ó, 3 frascos com água, tá? Esse primeiro aqui, a água está morna, tá? Meio quentinha. Então, peça ali ajuda para uma pessoa da sua família colocar um pouquinho de água morna aqui no frasco número 1, tá? No frasco 2 aqui, coloca água gelada, tá certo? Água bem fria, tá certo? E nesse aqui do meio, põe a água de torneira, temperatura ambiente. E aí, você, né, com alguma pessoa ali da sua família, você vai fazer o seguinte: coloque a mão, uma das mãos na água morna e a outra mão na água gelada. E deixa ali por um tempinho, tá? Fique ali, faça esse experimento depois ali na sua casa com a ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? Deixa uma mão na água morna, na água quentinha, e a outra na água bem fria, bem gelada, tá certo? Deixa ali um tempo, depois tira as duas e coloque as 2 mãos na água em temperatura ambiente. Olha, nossa, que sensação! Muito legal que vocês não conseguem perceber aqui pelo vídeo. Então, vocês terão que fazer esse experimento para sentir, né, como que a nossa pele percebe as mudanças de temperatura, tá? E depois que você fizer, eu quero que você registre tudo ali no seu caderno, tá? Quais foram as suas sensações? Qual mão sentiu que a água aqui do meio estava fria? E qual das mãos que sentiu que essa água aqui estava quente? Tá certo? Então, eu quero que você realize e daí registre no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para você fazer esses registros aqui das perguntas e eu já volto.
E aí, vocês conseguiram registrar as suas perguntas? Eu espero que façam o experimento e registrem bem direitinho as suas sensações aí na pele agora, tá? Pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos muitas coisas legais, né? Sobre as orelhas, os sons, aprendemos mais sobre a poluição, aprendemos sobre a bioacústica, não é? Olha, temos a tarefa sobre os sons da natureza, hein? E também sobre a pele e o tato, como que a pele consegue sentir as diferenças de temperatura. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima, tá? Tchau, pessoal!